subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e você está no canal Rascunho da IBD. O canal Rascunho da IBD tem o dever e a incumbência de comentar as revistas da Escola Bíblica Dominical. Foi criado com esse propósito e até então estamos aqui, né, comentando, ajudando nos comentários da Escola Bíblica, das revistas da Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, tá certo? Sejam bem-vindos, você que está passando aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Desejo que a mão do Senhor, a boa mão de Deus, recaia sobre a sua vida e todas as bênçãos sejam sobre sua casa, seu lar e sua prole. Deus abençoe a sua vida. Vamos para a aula. Hoje nós estaremos comentando a lição de número 9, lição muito importante, lição de número 9, a família nada perfeita, uma família nada perfeita, não é? Trata-se da família de Davi e nós vamos trazer primeiro quem foi Davi, quais foram os filhos de Davi, quantos filhos Davi teve, quantas mulheres teve Davi, essas particularidades e nós aprenderemos aqui agora, até porque o texto também já vem falando, mas vamos trazer um pouco mais de abrangência, né? O texto está em 2 Samuel, capítulo número 3, e no versículo, e capítulo 2 Samuel 12, tá certo? Então vamos trabalhar aí esta proposta sobre a vida de Davi e sua família, não é? Então, quem foi Davi? Quem eram os filhos de Davi? Para tratar desse assunto, nós vamos ver que Davi, ele foi negligente, pagou um preço muito alto devido à sua negligência, não é? Mas quem foi Davi? Davi, ou o rei Davi, segundo o monarca, foi o segundo monarca de Israel, um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo. É tanto que Deus, no Salmo 89, faz menção: achei a Davi, meu servo, não é? Essa frase muito forte, muito contundente, ok? Então, ele foi um homem escolhido por Deus para liderar o povo. A vida de Davi é narrada no Antigo Testamento, 1 e 2 Samuel e 1 Reis e 2 Crônicas também. Qual o significado de Davi? O nome Davi é meio incerto, O Russell Norman Champlin, na sua enciclopédia, ele coloca que o nome de Davi é amado, Provavelmente o maior rei de Judá, ou seja, viveu nos anos 1016 a 976 a.C., Então, Davi tinha aí tem aí uma historicidade. Sua época era descrita, está descrita em Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas, Então, é incerto, porém, uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, conforme eu já disse aqui, tá certo? Nós estamos estudando nesse trimestre, segundo trimestre de 2023, o relacionamento em família, superando desafios com exemplos da palavra de Deus. É o que estamos estudando sobre família. Na lição passada estudamos sobre a paternidade, uma lição muito interessante, muito boa, e para a igreja que ali estou pastoreando foi de muito bom alvitre, E onde tivemos a aula bastante dinâmica, glória a Deus, E assim sucessivamente. Vamos para a nossa aula, propriamente dita. A lição, ela está dividida em tópicos, E nós vamos aqui fazer a citação dos tópicos, Na verdade, quando vamos fazer a tratativa desta questão, nós vamos encontrar o texto áureo aqui. O texto áureo é: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, semear, tudo que o homem semear, isso também se fará. O textuário está em Gálatas capítulo 6, verso de número 7, não é?
E, como eu já disse, a leitura bíblica em classe está em Samuel, 2 Samuel, capítulo 3. Está escrito assim: E Davi nasceram filhos em Hebron. Seu primogênito foi Aminon de Ainoã, mulher Jezreelita, não é? E o segundo filho foi Queliabe de Abigail, não é? Mulher de Nabal, a Carmelita. O terceiro foi Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesum. O quarto foi Adonias, filho de Radite. E o quinto foi Cefatias, filho de Abital. O sexto foi Itreão de Egla, também mulher de Davi. Esse nasceram a Davi em Hebron. No 2 Samuel 5 está escrito: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém. Depois vieram de Hebron e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Esses são os nomes que ele nasceram também em Jerusalém. Os nomes tais como Samua, Zobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Em 2 Samuel capítulo 12, está escrito assim, verso 10 a 13, está escrito assim: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e matarei das tuas mulheres, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o que se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Não é? Então nós vamos fazer a tratativa e os comentários com respeito a isso. O rei Davi e sua grande família, primeiro tópico. O segundo tópico é os filhos e parentes da casa de Davi. O problema moral na família de Davi. Nós vamos trazer essas tratativas agora aqui no canal Rascunho da IBD, tá certo? Não saia daí, vamos para a aula propriamente dita. Bendito seja Deus. Quando vamos fazer ou tratar desse assunto, nós vamos observar que Davi era filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá, era neto da Moabita Ruth, com os judeus Boaz. Ele nasceu em Belém, numa cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Jerusalém, do sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico, respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Essa profissão lhe ensinou muitas qualidades que ele pôs em prática ao longo da sua vida. Quando ele assumiu o trono de Israel, por exemplo, ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. Exercendo a sua profissão, apacentando ovelhas, Davi enfrentou situações desafiadoras, como um urso e leão, que ele diz que matou, 1 Samuel 17, 34 a 37. O texto afirma que Davi era ruivo, do hebraico admone, ou seja, vermelho, possuía uma boa aparência. 1 Samuel 16, 12. Ele foi ungido a rei pela primeira vez. É mencionado que na Bíblia que ele descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado a Saul como rei de Israel, então ele foi ungido rei. Depois vemos o episódio dele e Golias, Depois ele está na corte lá com Saul, e vamos ver também a amizade. Podemos observar a amizade dele que ele tinha com o Jonathan, É a inveja de Saul. Saul tinha inveja disso. Ele começou a fugir, fugiu. Quando Davi fugiu de Saul, ele buscou o abrigo primeiramente em Ramá, ao lado do profeta Samuel, o rei que ainda continuava empenhado a capturá-la nas mãos teve sucesso.
o rei que ainda continuava empenhado em capturá-lo, mas não teve na mão. Está escrito, né? 1 Samuel capítulo 19, verso de número 18 a 24. Depois de Ramá, Davi foi até o santuário de Nob. Ali ele garantiu alimento, armas para a sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus, e foi nessa cidade onde Davi recebeu o treinamento que o capacitou como um grande guerreiro, não é? Foi na cidade de Gate. Neste período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores, descontentes, entre eles seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus, né? Nesse período, Davi foi conquistando a confiança de clã de Judá, que estava insatisfeito com o papel desempenhado por Saul. Porém, quando Saul, rei em Israel, esteve vivo, Davi não tentou nada contra a vida dele. Foi nesse contexto que ele disse: não se pode tocar no ungido do Senhor. Ou seja, esta frase é bastante conhecida e também é interpretada de forma equivocada por muitas pessoas. Ele, como rei, ele foi bem-sucedido, tornou-se rei da tribo de Judá lá em Hebrom, não é? E nesse local ficava aproximadamente 50 quilômetros de Jerusalém, e passou a ser a sua capital. Como rei em Hebrom, Davi fez importantes alianças, estratégicas, e aos poucos ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel, né? Davi, como rei, ele fez um bom papel. E a vida pessoal do rei, como é que era? Davi, ele, ao longo da sua vida, ele teve muitas esposas, concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos, né? O filho mais conhecido de Davi, na narrativa bíblica, é Absalão, Adonias, Aminon, Salomão, Tamar, sua filha, né? E o seu reinado frente a Israel era próspero e exemplar. O mesmo não podia ser dito de sua vida familiar. A família de Davi sempre esteve cercada de conspiração, intrigas, rivalidades e tragédia, né? Um exemplo claro disso são os episódios que vamos observar de Absalão, que matou Aminon por ter violentado Tamar. Ou seja, foi uma cadeia de problema, né? Depois ele próprio acabou sendo morto, ou seja, Aminon acabou sendo morto por Joabe, sobrinho do rei Davi, por traição. E o rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir os próprios filhos. Ele foi um mau exemplo, exemplo de uma família que não dá certo, uma família que não tem nada de perfeito lá, né? É uma problemática muito grande, né? O rei Davi e sua grande família, né? No primeiro livro de Samuel mostra a decadência do reinado de Davi, o processo da escolha a respeito de um homem segundo o coração de Deus para assumir o primeiro lugar em Israel. Capítulo 16, verso 1 de 1 Samuel. Assim Deus levantou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali separado como o novo rei de Israel. E neste momento, a Bíblia diz que desde aquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi, o homem de Deus, né? O Espírito Santo, o Espírito operou poderosamente na vida dele, e não havia dúvida de que Deus o capacitaria para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel. Então, reunificar a nação ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos aí que o rei Davi foi bem sucedido no seu propósito. Paulatinamente as tribos foram reconhecendo a sua autoridade, e assim Davi unificou a monarquia, foi vitorioso em tudo que o Senhor era com ele para realizar, né? Então nós vamos ver os filhos, né? Os filhos e parentes de Davi. Tamar era filha de Maaca, esta era filha do rei Talmai de Gessum, mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar, né? Uma mulher bonita e virgem, né? Sua beleza atraiu a Aminon, seu meu irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã, né? E Absalão é irmão de Tamar, filho de Maaca, terceiro filho de Davi, né?
e sua história está registrada em detalhes, né? No seu nome teve de ver a paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Aminon, seu meio-irmão, e conspirou e rebelou-se contra o seu pai, o rei Davi, né? Depois teve o Aminon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, e casou-se com Ainoã e gerou Aminoã. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Aminoã demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por esta causa, por meio desse comportamento, que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. E Aminon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. 2 Samuel capítulo 13, verso de número 2. E Jonadab, um conselheiro do mal, né? Jonadab era primo de Abinoam, filho de Semeia, irmão de Davi, que segundo aí o que a Bíblia registra, não é? Ele era um homem sagaz, né? de bons pensamentos, né? Ele era um homem sagaz e de mau pensamento, né? Ele tinha pensamentos ruins no seu coração. O mal sempre atraía o mal. Por isso o homem do Israel Aminon satisfazia sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação Jonadab é tipo do inimigo que não se deve ter por perto, não é? Ele é um inimigo que não se deve estar por perto, que ele é um problema. No terceiro tópico, nós vamos encontrar aqui o problema moral da família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio, né? Relato o adultério do rei Davi, em 2 Samuel. O capítulo 12 registra o confronto do profeta com Natã, o rei de Israel, mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério. A dissimulação e assassinato do rei não podia se evitar as consequências pelo seu pecado, né? Então, em inciso, a fiel mensagem divina, o profeta Natã disse: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, que se deitará com suas mulheres perante este sol. E assim não demorou muito para um dos filhos dos coabitas, né, se coabitasse mesmo, se coabitasse com a corpinha do próprio pai, e envergonhava publicamente, né? Então esse tipo de problema é muito grave. As consequências da falta, no capítulo 11 relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 já reforça aí o confronto no profeta Natã e ao pecado do rei, mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, a dissimulação e assassinato, não é? O rei Davi não pôde evitar as consequências de seu pecado. Então, indeciso e infiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei na tua casa o mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres perante os teus rostos, os olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Veja o problema aí, não é? O incesto e a morte na família, não é? Esse problema de incesto é uma gravidade, é um problema. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria mãe, né? Contra a própria sua irmã, ou seja, Tamar. Podemos observar isso em 2 Samuel capítulo 13, verso 1. E as consequências disso? As consequências foram inabaláveis, foi inevitável, aliás. Além disso, o rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Aminon, com vingança pelo abuso de sua irmã Tamar, né? A vigilância e a proximidade de exemplos, né,
é importante, é necessário e precisa, né? Precisa sempre. Então, Davi tinha problemas e não era pouco não, né? Qual era o caráter? Porém, ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha o seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia sua condição humana limitada diante do Deus Todo-Poderoso. Então, dessa forma, ele era verdadeiro, sem se arrepender e buscar o favor divino, né? O salmista, Davi, ele aponta aqui algumas situações, né? Ele é descrito como doce salmista de Israel, né, Davi. E nós vamos observar que não é só no Antigo Testamento que fala em Davi, no Novo Testamento também faz citação. Vamos ver isso em Apocalipse capítulo 22, né? Atos dos Apóstolos capítulo 13 e assim sucessivamente. Então vamos dar conclusão aqui, né? Os filhos de Davi teve pelo menos 20 filhos de várias mulheres diferentes, né? A lista principal desses homens eu vou apresentar aqui agora. Ele poderá ter tido outros filhos, e as mulheres sempre eram registradas, né? Quando casavam, eram contadas como parte da família do marido. O filho mais conhecido de Davi, que herdou o seu trono, foi Salomão, né? Na época de Davi, a poligamia era comum, né? E como era rico e poderoso, ele podia sustentar suas muitas mulheres, não é? Sustentar as muitas mulheres. Alguns casamentos de Davi também foram na política, não é? No entanto, Deus tinha avisado que não era bom e ter muitas pessoas, Deus tinha avisado que não era bom que um rei ter muitas pessoas, muitas esposas, não é? Em Deuteronômio capítulo número 17, no seu verso 16 e 17, ao longo da vida de Davi, ele provou ter uma fraqueza por mulheres, por isso causou muitos problemas à sua família, né? E podemos observar isso com os textos bíblicos, né? Os filhos de Davi são registrados na Bíblia em 2 Samuel 3, em 2 Samuel 5, em 1 Crônicas 3, né? Então observemos que Mical, filho de Saul, casou-se com Davi, mas não teve filhos, né? Ainoã, não confundir com Ainoã, a outra, né, que também é esposa de Saul. Aminon, filho de Davi, ele violou sua meia-irmã e depois foi assassinado por seu meio-irmão. Então a tragédia começou a assolar a vida da casa de Davi, né? Depois Abigail, viúva de Nabal, estiveram com Abigail, e teve qualidade também, que Eliabe, também conhecido como Daniel, não pode confundir com o profeta. Essa observação é interessante, né? Depois tem Absalão, ele matou Aminon, depois tentou tirar o seu trono do seu pai, acabou morrendo em batalha. Tamar, né? A Tamar não tem descrição até mesmo, né? Adonias, ele tentou se tornar um rei quando Davi era velho e não conseguiu. Mais tarde foi morto por ordem de Salomão, né? Abitai teve Cefatias, Egla teve Itrão, Betseba teve um filho sem nome que morreu bebê ainda, gerado pelo adultério de Davi, né? Samua ou Simeia, Zobabe, não é? Natã, Salomão, a história do trono de Davi com a aprovação de Deus, né? Davi teve ainda outros filhos, mas a Bíblia não dizem quem eram as suas mães. Ibar, Elizua, Nefeg, Jafa, Elisama, Elioabe, Elifelete,
e Elpalete, né, e Noga. Isso em 1 Crônicas, capítulo de número 3, versículo 9, implica que Davi ainda teve outros filhos com suas concubinas. A mulher provavelmente registra apenas os principais, né? Davi teve mais de 10 filhos, concubinato, né? E provavelmente teve algumas dezenas de filhos. Então a família de Davi não era uma família feliz. Havia muita rivalidade. Em pelo menos 3 dos seus filhos, Davi tiveram uma morte violenta. Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem manso, não é? Um homem bom e assim sucessivamente, tá certo? Precisamos dar uma atenção para essa questão, porque é de suma importância para o aprendizado dessa questão, ok? Quando vamos fazer essa tratativa, nós devemos observar tudo quanto o Senhor tem falado para nós outros, né? Então nós podemos observar, é de fundamental importância notar o grau de responsabilidade que Davi estava assumindo, não é? E a culpa que estava patente, escancarada, não é? Enfim, então podemos observar que Davi, ele negligencia, né? Ele foi negligente, ele foi uma pessoa que não cuidou dos filhos, né? E logo não cuidou da família, e logo ele teria problema. Isso é muito claro, né? Então a possibilidade de destruição da família de Davi, por exemplo, podemos imaginar Davi negligenciou de fato, ensinando o rei de judeus e seus filhos, como era o costume do povo judeu. Não foi feita para ensinar a lei. Depois, para os filhos, foi o fruto de semente que ele mesmo plantou, né? Então podemos observar com toda propriedade com respeito a esta temática tão interessante, não é? Tão importante para o nosso aprendizado. Qual foi o pecado? O pecado de Davi foi tão grande que era digno de morte, né? E disse a Natã: vive o Senhor, que te digo que a morte é o homem que faz isto, né? Davi não morreu fisicamente, mas recebeu uma sentença dolorosa. Agora, pois, não apartará a minha espada jamais da sua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que seja por mulher. A base espiritual de sua família, a partir de então, estava ameaçada, né? Então, talvez alguém que pode questionar quem pecou, não foi Davi? Ele tinha que sofrer, fazer os filhos sofrer, então não devemos sofrer junto, né? Então não devemos sofrer junto. Um pensamento aceitável no princípio, mas nem podemos esquecer da justiça e a soberania de Deus. Então não podemos analisar os filhos de Davi isoladamente, mas sim no tudo, em uma família abençoada. Deus destruiu a família de um servo fiel, simples, e disse a Urias, né? Urias a Davi, a arca Israel. Então nós vamos ver que esse Urias a Davi, a arca de Israel, Judá teve, entenda, Jacó, seu senhor e seus servos, né, estão acampados no campo. Eis que eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar como minha mulher. Pela tua vida e pela tua alma não farei tal coisa. 2 Samuel, capítulo de número 11, verso de número 11 também. Nós vamos ver que a trajetória da destruição da família de Davi. Deus envia Natã para revelar o seu pecado, a morte da criança para mostrar o salário do pecado, sofreu a vergonha do incesto de seus filhos, a saber, Tamar e Aminon, não é? E para lembrar ainda o perdão imoral que ele
ele mesmo semeou isso, né? A morte de Amnon, para lembrar da morte de Urias, ele sofreu usurpação do trono pelo seu próprio filho Absalão. E para lembrar, ele também usurpou o lugar de Urias. Então sofreu vergonha e afronta quando Absalão coabitou com suas concubinas, para lembrar o que ele fez com a mulher de Urias, não é? Então são atos complicados, não é? Mas que essa lição é de suma importância para entendermos o projeto de Deus para esses dias odiernos, né? Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DBD, ensinando para transformar vidas.